Vamos começar então o nosso encontro de hoje com a nossa oração inicial, o Salmo 149. Bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo, seu louvor na assembleia de seus fiéis. Alegre-se Israel com aquele que o fez, os filhos de Sião festejem o seu rei. Louvem seu nome com danças, toquem para ele cítara e tambor. Sim, pois o Senhor gosta do seu povo, ele dá aos humildes o brilho da salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, bem-vindas, então, a esse nosso terceiro encontro. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a formação do Novo Testamento. Na semana passada, nós falamos sobre a formação do Antigo, e hoje vamos falar sobre a formação do Novo Testamento, as diversas partes das quais se compõe essa parte da Escritura, né? Então, o Novo Testamento, ele tem no seu centro os evangelhos. Assim como no centro do Antigo Testamento está como grupo, vamos dizer assim, mais importante de livros, a Torá, o Pentateuco, né, que para os judeus constituía o núcleo da Escritura, assim também no Novo Testamento nós temos o centro do Novo Testamento nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Santo Irineu de Leão, um padre da igreja, usava uma expressão muito interessante para se referir aos 4 evangelhos. Ele os chamava de o evangelho quadriforme, porque, na verdade, antes de existir como texto escrito, o evangelho vem até nós, sobretudo, como uma pessoa. O evangelho é o próprio Cristo. Depois, tudo aquilo que o Cristo fez e falou foi colocado por escrito na forma dos 4 evangelhos, né, que foram se formando no primeiro século do cristianismo. Por isso, Santo Irineu de Leão usava essa expressão, o evangelho quadriforme, para referir-se a esse grupo de escritos, que são o coração do Novo Testamento, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. O núcleo do que depois vai se cristalizar na tradição escrita dos evangelhos está na pregação de Jesus, nas suas palavras e ações. Então, antes do evangelho existir como texto escrito, o evangelho é, sobretudo, uma pessoa, o Cristo e um acontecimento, o mistério da sua Páscoa, a sua vida pública, tudo aquilo que culminou no seu mistério pascal. Por isso, antes de se cristalizar na tradição escrita nos evangelhos, tudo que está ali contido, primeiro, esteve presente na pregação de Jesus, nas suas palavras, nas suas ações. Por isso, a igreja sempre afirmou que os evangelhos são uma fonte fidedigna para se ter acesso ao Jesus da história, ou seja, o seu caráter histórico, o caráter histórico dos evangelhos é confirmado pela fé da igreja, né? Eu usei aqui essa expressão Jesus da história, porque em alguns teólogos chegaram a fazer uma distinção entre o que eles chamavam de Jesus histórico e o Cristo da fé. Por que Jesus e Cristo, né? Porque Jesus é de fato o nome que o Cristo recebeu. Cristo é um título messiânico, é a tradução para o grego do hebraico Messias, né? Então Jesus é o seu nome, Cristo é um título. Alguns teólogos, o mais conhecido nosso, talvez que você já tenha ouvido falar, é o Bultmann, fazia essa dissociação entre o Jesus da história e o Cristo da fé, e dizia que os evangelhos eram um acesso ao Cristo da fé, mas não ao Jesus da história. A Igreja Católica, pelo contrário, sempre procurou afirmar o caráter histórico dos evangelhos, ou seja, eles têm o seu fundamento naquilo que de fato Jesus fez e falou, nas suas palavras e ações. Por isso, eles são uma fonte fidedigna para se ter acesso a quem de fato Jesus foi, ao que de fato ele falou, ao que de fato ele fez. Eu vou ler aqui para vocês alguns números. O primeiro é de Dei Verbum 18. Dei Verbum é a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II sobre a revelação. E no número 18 ela fala sobre esse caráter histórico dos evangelhos, né? Dei Verbum 18 diz o seguinte: ninguém ignora que entre todas as escrituras, mesmo do Novo Testamento, os evangelhos têm o primeiro lugar. Por isso eu comecei dizendo que os evangelhos são o coração do Novo Testamento. A igreja defendeu e defende sempre, em toda parte, a origem apostólica dos 4 evangelhos. Com efeito, aquelas coisas que os apóstolos, por ordem de Cristo, pregaram, foram depois, por inspiração do Espírito Santo, transmitidas por escrito.
por eles mesmos ou por varões apostólicos, porque não necessariamente os apóstolos foram os redatores do evangelho, como a gente vai ver. Transmitidas por escrito por eles mesmos e por varões apostólicos como fundamento da fé. Ou seja, e aqui a Dei Verbo usa a expressão de Santo Irineu, o evangelho quadriforme segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Um outro texto também Dei Verbo 19, a continuação desse texto. A Santa Mãe Igreja defendeu e defende, firme e constantemente, que esses 4 evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitação, transmitem fielmente as coisas que Jesus, Filho de Deus, durante a sua vida terrena, realmente operou e ensinou para a salvação eterna dos homens, até o dia em que subiu aos céus. Na verdade, após a ascensão do Senhor, os apóstolos transmitiram aos seus ouvintes, com aquela compreensão mais plena de que eles, instruídos pelos acontecimentos gloriosos de Cristo e iluminados pelo Espírito da verdade, gozavam as coisas que ele tinha dito e feito. Os autores sagrados, porém, escreveram os 4 evangelhos, escolhendo algumas coisas entre as muitas transmitidas por palavra ou por escrito, sintetizando umas, desenvolvendo outras, segundo o estado das igrejas, conservando finalmente o caráter de pregação, mas sempre de maneira a comunicar-nos coisas autênticas e verdadeiras acerca de Jesus. Com efeito, quer relatassem aquilo de que se lembravam e recordavam, quer se baseassem no testemunho daqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, fizeram-no sempre com intenção de que conheçamos a verdade das coisas a respeito das quais fomos instruídos. Aqui é a citação de Lucas 1, 2 a 4, que Lucas começa assim o seu evangelho, né? Falando que ele procurou investigar acuradamente aquilo que dizia a respeito a Jesus, através daqueles que foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Né? Então, a Dei Verbum, que é o documento do Vaticano II sobre a divina revelação, atesta, sem hesitar, o caráter histórico dos evangelhos, ou seja, eles são, de fato, uma fonte fidedigna para termos acesso ao que Jesus fez, ao que Jesus falou. Porque aquilo que Jesus fez e falou foi testemunhado pelos seus apóstolos, os seus apóstolos conservaram isso na sua pregação, e isso depois cristalizou-se na tradição que nos é transmitida na escritura dos 4 evangelhos, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas aqui a Dei Verbo coloca uma coisa interessante. Os apóstolos, os evangelhos foram escritos depois da Páscoa do Senhor. Só então os apóstolos podiam, de fato, ter uma clareza maior a respeito do sentido das coisas que Jesus falava e dos gestos que ele realizava. Quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe isso. Por exemplo, quando nós lemos lá no Evangelho de João, quando Jesus diz, destruí este templo, em 3 dias eu reedificarei. Todas as pessoas ficaram admiradas. Como que Jesus pode dizer que vai em 3 dias reconstruir um templo que levou décadas para ficar pronto? Mas João, no seu evangelho, escrito, é claro, depois da ressurreição do Cristo, vai dizer, Jesus falava do templo do seu corpo. Esse entendimento a respeito das palavras e dos gestos de Jesus, esse entendimento pleno, os apóstolos só podiam adquirir de fato depois dos acontecimentos gloriosos de Cristo, ou seja, depois da sua ascensão, depois de Pentecostes, depois da sua ressurreição, ascensão e Pentecostes. A partir do mistério pascal do Senhor, eles puderam então recordar as palavras, os gestos de Jesus e entender o seu pleno significado. E quando os autores sagrados foram redigir os evangelhos, eles não tinham a pretensão de escrever tudo aquilo que Jesus havia feito, porque era impossível. O próprio São João, no final do seu evangelho, diz, Jesus fez ainda muitas outras coisas que não estão consignadas nesse livro, porque se nós fôssemos escrever todas, o mundo não caberia. Ele usa essa hipérbole, né? O mundo não caberia os livros que deveriam ser escritos. Mas os apóstolos conservaram, e os varões apostólicos, aqueles que redigiram os evangelhos, conservaram aquilo que eles julgavam necessário, tendo em vista uma comunidade específica, porque eles escreviam em primeiro lugar, tendo em vista um público específico, o que eles julgaram necessário escrever para transmitir uma mensagem, ou seja, Jesus Cristo é o Filho de Deus, o nosso Salvador, que morreu e ressuscitou por nós. Né? Aqui a gente encontra a grande diferença entre os evangelhos canônicos e os chamados evangelhos apócrifos.
Porque os evangelhos apócrifos surgem em determinados ambientes que às vezes misturam crenças cristãs com crenças gnósticas, que nós chamamos, né, com um movimento que existe ali no período do início do Novo Testamento, que é um pouco, nós diríamos talvez sincrético, porque mistura crenças cristãs com outros elementos advindos do paganismo, enfim. E esses textos querem, sobretudo, satisfazer a curiosidade das pessoas sobre detalhes da vida de Jesus que não estão consignados nos evangelhos canônicos. Porque não era o objetivo dos evangelistas escrever uma biografia de Jesus. Quando a gente vai escrever a biografia de uma pessoa, ou se nós formos escrever a nossa própria biografia, vamos nos preocupar com detalhes, não é? Com determinados elementos, assim, às vezes muito particulares, muito peculiares, com datas, enfim, com determinados detalhes que nós não vamos encontrar nos evangelhos. Por exemplo, os evangelhos não nos dizem o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos. Essa fase da vida de Jesus não está ali relatada dentro dos evangelhos. Por quê? Porque os evangelhos não são simplesmente uma biografia a respeito de Jesus, eles dão mais atenção à vida pública de Jesus, que foi onde realmente o seu ministério se desenvolveu naquele período de cerca de 3 anos, né, onde o Senhor Jesus pregou publicamente e a sua pregação culmina no seu mistério pascal, na sua paixão e ressurreição. Vejam que aqui, voltando um pouquinho ao slide anterior, diz que os autores sagrados, quando escreveram os 4 evangelhos, eles escolheram algumas coisas entre as muitas que lhes foram transmitidas. Sintetizaram umas, desenvolveram outras, segundo o estado das igrejas, conservando o caráter de pregação. Então, vejam, nós podemos falar que a redação dos evangelhos foi construída dentro de um processo, onde aquilo que os apóstolos pregaram, quando os evangelistas foram colocar por escrito aquilo que os apóstolos pregaram, eles primeiro fizeram um trabalho de seleção, selecionaram algumas coisas. A gente vê que às vezes um evangelho conserva mais sinais e outros conservam mais discursos. Mateus tem mais discursos de Jesus do que Marcos, que tem mais sinais, mais milagres que Jesus realizou. Os evangelistas, às vezes, sintetizam umas coisas e desenvolvem outras. Porque, às vezes, para um público X, era necessário sintetizar uma coisa. Para um público Y, aquele dado era tão importante que era melhor desenvolver. Segundo o estado das igrejas, ou seja, cada evangelista escreve para destinatários específicos. Por isso que eles vão escolher, sintetizar e até adaptar algumas coisas. Quer ver um exemplo disso? Mateus. Sem entrar em muitos detalhes sobre Mateus, é consenso entre os autores que Mateus escreve para judeus convertidos ao cristianismo. Então, quando Mateus faz referência a costumes judaicos, Mateus não explica esses costumes, porque os seus ouvintes sabiam exatamente de que ele estava falando. Então, se os fariseus tinham uma discussão com Jesus a respeito de leis de puro e impuro, lavar as mãos ou não lavar as mãos, Mateus não se dá o trabalho de explicar porque o seu leitor ideal entende. Ele está escrevendo para destinatários específicos, embora depois o seu evangelho vá ganhar o caráter eclesial, não é? Começa a ser copiado e chega a outras igrejas também. Marcos, por sua vez, escreve para pagãos. Então, se a gente abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, vamos ver que Marcos vai se preocupar de explicar detalhadamente alguns costumes judaicos que o seu leitor não podia entender, né? Quer ver? Evangelho de Marcos, capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 5. É uma discussão entre Jesus e os fariseus sobre o lavar as mãos. Ora, os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, se reúnem em volta dele. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las, aí entra uma grande explicação de Marcos nos versículos 3 e 4. Os fariseus, com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo. E ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se aspergir. E muitos outros costumes que observam por tradição. Lavação de copos, de jarros, de vasos de metal.
E aí só então é que ele retoma o assunto. Os fariseus, os escribas interrogaram: por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com mãos impuras? Né? Então, para nós percebermos como cada evangelista tinha um público específico. Mateus não tem necessidade de explicar o que se refere às tradições judaicas, porque os seus ouvintes e os seus leitores são cristãos que vieram do mundo judaico, que são os judeus convertidos. Marcos, que escreve para pagãos convertidos à fé, precisa explicar, porque um pagão ia ler isso e falar assim, mas por que essa discussão em torno do lavar as mãos? Só uma regra higiênica? E aí Marcos explica que não se trata só de uma regra higiênica, mas é uma regra higiênica que tem um fundamento religioso. Então, por isso os fariseus eram tão zelosos dessa prática e entram em discussão com Jesus a respeito disso. Né? Então, esse fato de cada evangelista escrever para destinatários específicos é que fez com que eles escolhessem elementos, o que serve para o meu público e o que não serve. Sintetizassem algumas coisas, desenvolvesse outras, para que o seu texto cumprisse a sua finalidade, anunciar em caráter de pregação, como diz o último tópico, quem é Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador, que morreu e por nós ressuscitou. Né? Então, não se trata o evangelho os evangelhos não são uma biografia a respeito de Jesus. Eles nos conectam, de fato, com aquilo que Jesus fez e falou, mas na hora de redigir, cada evangelista vai não falar tudo, mas escolher algumas coisas. Vai sintetizar algumas coisas, vai desenvolver outras, vai adaptar, muitas vezes, o conteúdo para o seu leitor, porque cada evangelista tem um destinatário específico e vai conservar o caráter de pregação. Né? Porque o objetivo do evangelho não era só dar a conhecer quem é Jesus, mas fazer com que o leitor, no final, chegue a uma postura de fé, possa aderir ao Cristo pela fé ou ter confirmado a sua fé naquele Cristo cujo mistério pascal já lhe foi anunciado, como Lucas, não é? Que Lucas escreve para Teófilo, dizendo: Teófilo, eu escrevo para que você confirme a solidez daquilo que você já recebeu. Então, é um homem que já recebeu uma catequese, mas que através do texto ele vai confirmar a solidez daquilo que já lhe fora comunicado antes. Certo? Este processo apresentado pela Dei Verbum 19, incluindo essas etapas que nós falamos aqui, né, de seleção, síntese, não é? Ele é apresentado minuciosamente na instrução Sancta Mater Ecclesia, sobre a verdade histórica dos evangelhos, da Pontifícia Comissão Bíblica, publicada em 1964. A Dei Verbum foi publicada um ano depois, a Dei Verbum foi publicada no final do Concílio Vaticano II, mas durante o concílio, para responder a essa questão sobre a verdade histórica dos evangelhos, a Pontifícia Comissão Bíblica, que é um órgão da Santa Sé, responsável por se pronunciar a respeito dessas questões da Sagrada Escritura, né, publicou um documento, uma instrução chamada Sancta Mater Ecclesia, sobre a verdade histórica dos evangelhos, desenvolvendo essa explicação, né? Que cada evangelista fez um trabalho de seleção, de síntese, adaptação, reelaboração, visando um público específico e conservando sempre a forma de pregação. Esse texto eu acho que vocês encontram pela internet, no patrono Google, né? Quando a gente digita lá, encontra. Eu não tenho certeza se diretamente no site do Vaticano se encontra ele, mas pode-se procurar, porque lá tem também um link para a Pontifícia Comissão Bíblica, de repente ali dentro consegue se encontrar o documento. É que às vezes alguns documentos mais antigos a gente encontra, mas não em português, né? Encontra em outras línguas. Aí aqui eu estou fazendo uma síntese agora do que diz a Santa Mater Ecclesia, né? Que foi o documento escrito antes da Dei Verbum e que inspirou o número 19 da Dei Verbum. O exegeta, para afirmar a boa fundamentação daquilo que os evangelhos nos referem, considere diligentemente as três fases por que passaram o ensinamento e a vida de Jesus antes de chegar até nós. E aí a Santa Mater Ecclesia fala, a primeira fase, ou o fundamento daquilo que está nos evangelhos, é o próprio Cristo. O Cristo fez e falou muitas coisas. Realizou sinais, pregou o reino. E a fala mais eloquente do Cristo é o mistério da sua Páscoa, onde tudo aquilo que ele fez e falou
ganha corpo, quando ele se entrega, morre, ressuscita pela nossa salvação. A segunda fase na composição dos evangelhos está centrada na figura dos apóstolos, porque estes, depois dos acontecimentos gloriosos de Cristo, ou seja, depois da paixão, ressurreição, ascensão e Pentecostes, eles foram iluminados pelo Espírito da verdade e eles adquiriram uma inteligência mais plena a respeito das ações e palavras de Jesus. À luz dos acontecimentos gloriosos de Cristo, eles puderam reler tudo aquilo que eles haviam testemunhado e compreender o verdadeiro sentido daquilo que Jesus lhes anunciava. A partir da pregação dos apóstolos, então, nascem depois os evangelhos escritos, né? Porque os apóstolos ou varões apostólicos, baseados na tradição apostólica que lhes foi transmitida, colocam por escrito, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, os textos dos evangelhos que chegaram até nós. Dentro desse grupo dos 4 evangelhos, tem 3 que nós chamamos de evangelhos sinóticos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Por que nós os chamamos de evangelhos sinóticos? A palavra sinótico é uma palavra composta pelo prefixo grego sin. Sin quer dizer com, junto de. E ópsis, de onde vem palavras como ótica em português, não é? Que significa olhar, ver, ou visão. Então, os evangelhos sinóticos receberam esse nome porque eles, se nós os colocarmos em colunas paralelas, vamos ver que eles são muito parecidos entre eles, Mateus, Marcos e Lucas. E são bem diferentes do evangelho de São João, né? Então, por isso, Mateus, Marcos e Lucas foram chamados de evangelhos sinóticos, porque devido ao seu modo de apresentar as ações e palavras de Jesus, eles podem ser lidos em paralelo, de modo sinótico. Inclusive, vocês podem até adquirir, as editoras vendem, as sinopses dos evangelhos. São textos onde os 3 primeiros evangelhos são colocados em colunas paralelas. E aí a gente pode ver uma mesma parábola narrada em 3 evangelhos, o mesmo discurso de Jesus narrado nos 3 evangelhos, né? Embora, muitas vezes, algumas coisas sejam atestadas apenas em 2 desses 3 ou até em apenas um dos 3, né? Mas muitos elementos estão atestados igualmente nos 3. A própria ordem dos fatos, né, da vida de Jesus. Por isso, esses 3 foram chamados de evangelhos sinóticos. Depois nós temos no Novo Testamento um corpo, um bloco que nós chamamos de corpo joanino. O que nós chamamos de corpo joanino? Aqueles escritos que foram atribuídos à tradição que se conecta ao apóstolo João. Nós temos o 4º evangelho, que é o evangelho de São João, que se apresenta bem diferente dos evangelhos sinóticos, né? João conserva alguns elementos que não estão nos sinóticos, por exemplo, enquanto os sinóticos narram a instituição da Eucaristia na última ceia, João nos narra um gesto de Jesus que é o lava-pés. João nos conserva alguns discursos de Jesus que nós não temos nos sinóticos, por exemplo, o discurso de João 6, que é o discurso do pão da vida. João, ao invés de trazer um evangelho da infância, como faz Lucas e Mateus nos primeiros capítulos do seu evangelho, João nos traz no seu prólogo uma teologia muito mais elevada, né? Falando da pré-existência do verbo. No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. João é o último dos evangelhos a ser escrito. Então, muitos autores dizem João parte já da tradição sinótica e não se limita a repetir aquilo que os evangelhos sinóticos já haviam dito, mas ele se desenvolve mais o aspecto teológico do seu evangelho. Por isso, ao invés de se deter na infância de Jesus, ele vai mais longe. Fala da pré-existência. No princípio era o verbo estava junto com Deus, e o verbo era Deus. Mas o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, né? Ao invés de trazer de novo a narrativa da instituição, ele traz o gesto do lava-pés, que é uma grande teologia sobre o que significa a Eucaristia, que é essa grande expressão do serviço do Cristo que deu a sua vida por nós na cruz, e isso é atualizado cada vez que nós celebramos a Eucaristia, né? Os antigos, os autores cristãos, os padres da igreja, comparavam
o Evangelho de João a águia, porque João voa mais alto, era chamado de o teólogo pelos autores antigos, né? Porque enquanto os sinóticos procuram narrar mais a sequência dos fatos históricos da vida de Jesus, João se prende a alguns momentos onde ele faz um aprofundamento da figura de Jesus e do ministério de Jesus, né? Então, o quarto evangelho, juntamente com o Apocalipse e as 3 cartas de São João, formam um bloco que nós chamamos de corpo joanino, né? A tradição atribuiu ao apóstolo João a autoria não somente do quarto evangelho, mas também do Apocalipse e da primeira carta. Sobre a segunda e a terceira carta de João sempre pairavam dúvidas, porque são escritos brevíssimos. Nós vamos ver semana que vem, quando falarmos da formação do cânon, que essas 2 cartas faziam parte dos escritos deuterocanônicos do Novo Testamento, porque se tinha dúvidas se elas deveriam ou não deveriam fazer parte do cânon, se elas eram ou não eram de João, porque são escritos muito breves, não trazem a identificação do apóstolo a uma figura que se identifica nelas como o presbítero. Então, não era unânime o testemunho antigo a respeito da autoria joanina dessas 2 cartas, né? Depois, na tradição, prevaleceu a conexão delas com o Evangelho por causa de temas comuns, de uma teologia comum, de uma linguagem similar, e até pela identificação desse presbítero como talvez o João, que, segundo a tradição, morreu muito velho, né, no lugar para onde ele se retirou, em Éfeso. Segundo a tradição, porque nós não temos nada sobre o martírio de João no Novo Testamento, né? Só temos notícias do martírio de Tiago, mas segundo a tradição tentaram martirizar várias vezes João, né? Mas nunca tiveram sucesso. Uma das vezes mergulharam João no óleo fervente, mas João saía ileso. Então, eu acho que diante de tantas tentativas, devem ter pensado, é melhor deixá-lo morrer naturalmente, né? Então, segundo essa tradição, João teria morrido muito velho, né? Por isso, talvez ele seja identificado na segunda e na terceira João como presbíteros, porque presbíteros quer dizer o ancião, né? Vamos lá. Esse testemunho a respeito da autoria joanina desse grupo de escritos, nós o encontramos numa obra chamada A História Eclesiástica, de um autor chamado Eusébio de Cesareia. É uma obra que a gente tem traduzida para o português. Tem uma coleção na Paulus, a coleção patrística, e lá tem a obra História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Ele é um autor do século IV e ele traz muitas coisas, muitos testemunhos de uma literatura que anterior a ele, que não nos chegou, mas que ele conheceu e colocou na sua História Eclesiástica. E aqui ele vai dar esse testemunho a respeito da conexão desses escritos com o apóstolo São João. Que dizer de João, que reclinou sobre o peito de Jesus? Né? Sabe-se que ele está falando de João o apóstolo, por causa de João 13, 24 e 21, 20, que falam desse João que reclina sobre o peito do mestre. Né? Deixou um evangelho, assegurou ser-lhe possível compor mais livros do que o mundo poderia conter, João 21, 25, quando ele diz, se eu fosse escrever tudo que eu vi e ouvi, o mundo não caberia. Escreveu o Apocalipse, mas recebeu a ordem de se calar e não escrever as mensagens das vozes das 7 trombetas. Legou-nos também uma carta de muito poucas linhas, e talvez outra e ainda terceira, pois nem todos admitem que estas sejam autênticas. Aliás, as 2 juntas não abrangem 100 linhas. Né? Então, aqui Eusébio de Cesareia mostra como, na sua época, no século IV, ainda havia dúvidas se, de fato, a segunda e a terceira carta deveriam ou não ser atribuídas à autoria de João. Vejam, com relação à autoria dos evangelhos, embora Dei Verbo 18 afirme aquelas coisas que os apóstolos, por ordem de Cristo, pregaram, foram depois, por inspiração do Espírito Santo, transmitidas por escrito por eles mesmos e por varões apostólicos, como o fundamento da fé, ou seja, o evangelho quadriforme, Dei Verbo 19 parece fazer uma distinção entre os apóstolos e os autores sagrados, dizendo o seguinte: os apóstolos transmitiram aos seus ouvintes, com aquela compreensão mais plena, de que eles, instruídos pelos acontecimentos gloriosos de Cristo e iluminados pelo Espírito da verdade, gozavam as coisas que ele tinha dito e feito. Os autores sagrados, porém, escreveram os 4 evangelhos. Por que eu recordei isso agora?
porque nós já falamos dos sinóticos e do Evangelho de João e do Apocalipse das cartas, né? Vejam, muitas vezes quando a gente está estudando Sagrada Escritura, a gente se escandaliza quando depara com algum autor dizendo assim, o Evangelho de Mateus não foi escrito necessariamente pelo apóstolo Mateus, o Evangelho de João não foi escrito pelo apóstolo João, né? Vejam, aqui em Verbo 19 parece fazer essa distinção para a gente. Os apóstolos transmitiram, porque a preocupação dos apóstolos era sobretudo a de pregar. Depois, aquilo que os apóstolos transmitiram, e aqui supõe-se a pregação dos apóstolos, né? A sua dedicação a pregar a palavra, a anunciar o evangelho, depois aquilo que eles pregaram foi redigido pelos autores sagrados, formando os 4 evangelhos atribuídos a essas figuras apostólicas ou a varões apostólicos, como no caso de Marcos e Lucas, né, que não foram apóstolos, mas que conviveram com os apóstolos, Marcos com Pedro e Lucas com Paulo. Né? Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque quando nós pensamos na autoria dos evangelhos, nós estamos pensando, sobretudo, na autoridade que está na base daquele texto. Não necessariamente em quem pegou a caneta, o pergaminho e redigiu. Né? Então, quando nós pensamos no evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo João, segundo Lucas, estamos pensando na autoridade que está por trás desses textos. Né? Mateus, Pedro, em se tratando do Evangelho segundo Marcos, porque Marcos foi companheiro de Pedro, seguiu até o fim. Na primeira Pedro, Pedro diz que Marcos está com ele, que é seu filho, né? Não filho consanguíneo, né? Seu filho porque é aquele que o acompanha no seu ministério, no fim da vida, em Roma, enfim. João e Lucas, que foi companheiro de viagem de Paulo e faz uma apurada investigação. Sendo assim, nós não estamos pensando necessariamente que Mateus, Pedro ou João escreveram, mas sim que os evangelhos que são a eles atribuídos, ou no caso de Pedro, as cartas, né? No caso de João, o Apocalipse e também as cartas, são um testemunho fidedigno de uma tradição que tem neles sua origem e, a partir deles, no próprio Cristo. Né? Então, quando nós pensamos no Evangelho segundo Mateus, não estamos pensando que necessariamente Mateus tenha redigido o Evangelho. Há elementos na tradição que dizem que Mateus escreveu um primeiro evangelho em aramaico e que depois esse evangelho foi traduzido para o grego. Mas isso não é possível de se confirmar, porque nós não temos esse Mateus escrito em aramaico. O mais importante é saber por que o evangelho é segundo Mateus, por que o evangelho é segundo João, porque essas figuras apostólicas, a partir da sua pregação, geraram uma tradição que se conectava com eles, a tradição do apóstolo João, a tradição de Mateus, a tradição que se cristalizou em torno da figura de Pedro, né, e que aparece refletida no Evangelho de Marcos, a tradição que se cristalizou em torno da figura de Paulo, e ali aparece transmitido no Evangelho de Lucas, que foi discípulo de Paulo, seguidor de Paulo, aparece com ele nas suas viagens missionárias. Né? Então, a gente não deve estranhar quando a gente lê uma introdução aos evangelhos e chega à constatação de que não foi necessariamente aquela figura apostólica a qual o evangelho é atribuído que redigiu, mas o evangelho é segundo ele, porque se baseia numa tradição que se conecta com essa figura apostólica. Né? Assim como João, a gente não pensa em João como redator do Evangelho, do Apocalipse e das cartas, mas pensamos nele como autor enquanto a autoridade que está por trás, é a catequese que se cristalizou em torno da pregação de João, que vai ser depois refletida no Evangelho a ele atribuído, no Apocalipse a ele atribuído, nas cartas a ele atribuídas. Né? Na literatura antiga se procedia assim. Quando alguém ia escrever alguma coisa, mas aquilo que escrevia era, na verdade, reflexo do que ele recebeu de um outro, atribuía a autoria do seu escrito a esse outro, ao qual o conteúdo do seu texto se prende, não a ele mesmo. Né? É diferente do que a gente faz hoje. Né? Se eu vou escrever um livro, eu vou atribuir a mim mesmo. Né? O máximo que a gente tem que fazer para evitar o plágio é quando a gente cita os outros, colocar uma boa nota de rodapé para dizer de onde que a gente está tirando aquilo. Né? Embora a gente tenha visto tantas situações escandalosas de plágio às vezes acontecendo, né? Que a pessoa escreve, pega um trabalho inteiro de um outro, coloca o seu nome, né? E atribui aquilo como se fosse seu. Né?
Vejam, falamos então da formação dos evangelhos, do corpo joanino, agora do corpo paulino, né? Das cartas de Paulo. Estou cuidando aqui da nossa hora. Já a segunda carta de Pedro menciona um conjunto de cartas paulinas que são comparadas às demais escrituras e que circulam em torno desse período. No Novo Testamento, quando o Novo Testamento fala de escrituras, o Novo Testamento está pensando sempre no Antigo, né? Quando, por exemplo, Mateus diz, isso aconteceu para se cumprir as escrituras. O que que Mateus quer dizer com escrituras? Está se referindo ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não existe, está se formando, né? Então, já a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículos 15 a 16, menciona um conjunto de cartas paulinas que já circulam nas igrejas e que são colocadas em pé de igualdade com as demais escrituras, com o Antigo Testamento. De fato, o livro mais antigo do Novo Testamento é uma carta de Paulo, é a primeira carta aos Tessalonicenses, né, colocada ali em torno ao ano 51. Antes mesmo dos evangelhos aparecerem escritos, aparece já a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o escrito mais antigo do Novo Testamento. 2 Pedro 3, 15 a 16. Considerai a longanimidade de nosso Senhor como a nossa salvação, conforme também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Isto mesmo faz ele em todas as suas cartas, ao falar nelas desse tema. É verdade que em suas cartas se encontram alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes torcem, como fazem com as demais escrituras para a sua própria perdição. Então, esse texto aqui nos traz informações preciosas, ou seja, na época que a segunda carta de Pedro é redigida, existe já um grupo de cartas de Paulo. Não sabemos quantas exatamente nesse período, mas existe um grupo de cartas de Paulo que já estão circulando, né? Porque ele fala aqui de cartas. É verdade que em suas cartas se encontram alguns pontos difíceis, né? E cartas de Paulo, porque ele cita Paulo lá no início do versículo 15. E depois, o segundo elemento é que ele está colocando, o autor da segunda Pedro, essas cartas de Paulo em pé de igualdade com as outras escrituras, com o Antigo Testamento. Então, aqui já começa a se formar o Novo Testamento, né? Porque ele vai dizer, é verdade que em suas cartas se encontram alguns pontos difíceis de entender que os ignorantes e vacilantes torcem, como fazem com as demais escrituras para a sua própria perdição, né? Então, aqui já começa a se formar bem cedo um corpo de escritos paulinos, né, que se conectam com a figura do apóstolo Paulo. Às vezes, para nós que vivemos numa cultura da rapidez, pode parecer estranho a gente dizer assim, muito rápido, os escritos de Paulo, 20, 30 anos depois, já começaram a circular como um grupo de escritos, né? Porque a gente vive num tempo onde tudo é muito rápido, né? O Papa escreve um documento hoje, e hoje mesmo a gente está lendo. Mas antes não era assim, né? Já coisa de 2 séculos atrás, o Papa escrevia um documento e, às vezes, 50 anos depois, 30 anos depois, é que a gente ia ter noção de que aquele documento foi escrito, né? Uma pessoa viajava para a Europa, voltava para cá com um livro que foi escrito há 60 anos e aquilo era uma novidade, meu Deus, recentíssimo, 60 anos, né? Hoje a gente vai fazer um mestrado, um doutorado, um trabalho final num curso de teologia e a gente mostra um livro de 2018 e a pessoa já acha que a bibliografia está antiga, porque o livro é de 2018. Como assim antiga? Então, se o livro é antigo, então eu sou mais antigo, sou de 79, então estou pior do que o livro, né? Mas a gente vive numa cultura da rapidez. Mas a gente deve pensar que no início da era cristã não era assim. Levava muito tempo até que um escrito saísse do seu ambiente de origem e ganhasse mundo. Então, se você pensar no martírio de Paulo no ano 67, e que a segunda carta de Pedro é colocada geralmente no início do segundo século do cristianismo, como que tão rapidamente as cartas de Paulo, que Paulo dirigiu especificamente para algumas comunidades, não é? Para os coríntios, para os romanos, para os tessalonicenses, como que num período de 30 anos esses escritos de Paulo começaram a ser copiados e circular pelas igrejas, né? E a gente nem tinha os meios que a gente tem hoje para poder portar um escrito de um lugar ao outro. Então, escrever demorava, escrever era caro e transportar o escrito de um lugar ao outro era mais demorado ainda, né?
Então, para a gente ver como que rapidamente, né, os escritos do Novo Testamento começam a circular. Muito bem. Continuando então aqui. As cartas de Paulo, o corpo paulino, formam um conjunto de 13 escritos do Novo Testamento. 13 epístolas ou 13 cartas, não é? Essas epístolas paulinas, elas se dividem em 3 grupos. As que nós chamamos de certamente autênticas, ou seja, aquelas que não se tem dúvida nenhuma de que de fato foram obra do apóstolo, porque elas trazem o estilo, o vocabulário e a teologia própria de Paulo, tratam de temas que Paulo costuma tratar nos seus escritos. São a carta aos Romanos, as 2 cartas aos Coríntios, a primeira Tessalonicenses, que é o escrito mais antigo do Novo Testamento, a carta a Fílemon, aquela carta brevíssima que nós encontramos no Novo Testamento, a carta aos Filipenses e aos Gálatas. Essas são as que nós chamamos de certamente autênticas, proto-paulinas. Não há nenhuma dúvida de que elas saíram da pena do apóstolo. Um grupo de 3 cartas são chamadas de deuteropaulinas, ou seja, há dúvidas, não se nega que sejam de Paulo, mas há dúvidas se realmente são de Paulo, porque às vezes tratam de determinados temas paulinos de uma maneira um pouco diferente. Ou às vezes apresentam temas ou palavras que não são próprias do apóstolo Paulo, né, que não são encontradas nos outros escritos certamente autênticos. É o caso da segunda carta aos Tessalonicenses, da carta aos Colossenses e da carta aos Efésios. Não significa que não são de Paulo, mas pairam dúvidas sobre elas. Um terceiro grupo, que são as chamadas cartas trito-paulinas, são as epístolas pastorais, que é a carta a Tito e as 2 cartas a Timóteo. Essas normalmente são atribuídas a uma figura posterior a Paulo, que escreve colocando o seu escrito sob o patrocínio do apóstolo, porque escreve inspirado pelo pensamento de Paulo, mas que não seriam escritos saídos da pena de Paulo, porque Tito e 1ª e 2ª Timóteo revelam uma estrutura eclesial já bem mais tardia, própria do final do século I, quando Paulo já havia sido martirizado, né? Fala de maneira bem clara sobre a hierarquia eclesial, esses escritos, algo que já se formou mais, se estruturou mais no final do I século e não quando Paulo ainda era vivo, considerando o martírio de Paulo ali nos anos 64 ou 67, certo? Muito bem. E ainda nós temos um grupo chamado de cartas católicas. Então, temos os evangelhos, né, 4 evangelhos, os 3 sinóticos, depois o evangelho de João, o corpo joanino, que é João, Apocalipse e as cartas, o corpo paulino, que são as epístolas do apóstolo Paulo, e as cartas católicas. Geralmente, quando a gente estuda a teologia, é assim que se divide o nosso estudo do Novo Testamento. Por que essas cartas recebem o nome de católicas? Porque a palavra católico significa universal. Vem de katá, que é segundo, e holos, que significa uma totalidade, né? A gente tem muito hoje a palavra que se usa muito, o termo holístico, né? Então, tal profissional tem uma linha holística, ou seja, ele olha, procura olhar o ser humano na sua totalidade, né? Um médico ou um terapeuta, enfim, tem uma visão holística, ou seja, segundo o todo, né? A palavra originalmente significa isso, né? Porque holos é todo. É de onde vem o termo também holocausto no grego. O que era o holocausto no Antigo Testamento? Aquele sacrifício que era todo queimado. Por isso, holos, né? E esse final kausto, que significa queimar, né? Então, era o sacrifício que era todo queimado, o holocausto. Então, as epístolas católicas recebem esse nome porque elas são destinadas a um público amplo, não a comunidades específicas. Paulo escreve muito a comunidades ou pessoas. Tessalonicenses, Coríntios, Colossenses, ou pessoas, Timóteo, Tito, Fílemon. As cartas católicas, elas têm um destinatário genérico, são atribuídas a um grupo muito extenso, por isso elas entraram nesse grupo chamado católicas, cartas destinadas a um público amplo. Por exemplo, Tiago 1:1 usa uma expressão simbólica, ele dirige o seu escrito às 12 tribos da dispersão. É um modo de referir-se aos cristãos espalhados
pelo mundo, né? Porque esse termo dispersão é um termo que dizia muito forte, sobretudo para judeus, porque a dispersão foi aquele espalhar-se dos judeus pelo mundo, sobretudo depois do exílio da Babilônia, né? Um título semelhante nós encontramos em 1 Pedro 1:1, onde o autor fala que seu escrito é dirigido aos estrangeiros da dispersão, né? A 1 Pedro chama muitos cristãos de estrangeiros, para mostrar que os cristãos são cidadãos de uma outra pátria, né? Por isso devem viver segundo uma outra lógica e uma outra lei, que é a lei do Evangelho, né? É interessante esse modo de conceber dos escritos do Novo Testamento, né? Quem foi à missa domingo passado deve ter ouvido também a segunda leitura, que Paulo diz assim: vivei à altura do Evangelho de Cristo, né? Esse viver à altura é um verbo que Paulo usa, o verbo politeomai, que significa viver como cidadãos do Evangelho de Cristo, né? Então ele quer mostrar o cristão, ele é cidadão de uma outra pátria, por isso a sua lei é uma outra e a sua lógica é uma outra, não pode ser outra que não a do Evangelho. A 2 Pedro 1:1 também diz que o escrito é dirigido aos que receberam pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo uma fé de igual valor à nossa. Então, é um destinatário amplo, não há uma comunidade, um grupo, uma pessoa citada. Então, por isso, também entrou no grupo das cartas católicas. A carta de Judas também tem como título a expressão aos que foram chamados, como título não, como destinatários, aos que foram chamados. Judas 1:1 é também uma expressão muito genérica, por isso entrou também nesse grupo das chamadas cartas católicas. Uma atenção especial deve ser dada às cartas de São João. As cartas de São João, elas pertencem a dois grupos. Elas pertencem aos escritos joaninos e às cartas católicas. Elas pertencem aos escritos joaninos e geralmente são estudadas junto com os escritos joaninos por causa da atribuição comum delas junto com o Apocalipse, o Evangelho ao apóstolo João. Mas do ponto de vista dos destinatários, elas também não trazem um destinatário específico. Por exemplo, a primeira carta de São João não traz a indicação de um destinatário, né? Corrijam aí que eu botei de um remetente, né? Não traz a indicação de um destinatário. A segunda carta de São João, por sua vez, dirige-se à senhora eleita, que muitos entendem ser uma forma simbólica de referir-se à igreja, né? Por isso, senhora eleita. Um título que pode indicar de um modo genérico ou metafórico uma comunidade ou até a igreja. A terceira carta de São João é a única que tem um destinatário específico. Ela se dirige ao caríssimo Gaio. Mas como essas três cartas, desde a antiguidade, sempre foram consideradas como um conjunto, as três cartas de São João, então, por isso, elas se conectam ao grupo dos escritos joaninos, onde geralmente são estudadas junto com o Apocalipse e o Evangelho, e as três juntas entraram também no grupo das cartas católicas, né? Mesmo que a terceira tenha um destinatário específico, que é esse caríssimo Gaio, né? A primeira carta de São João, ao não mencionar um destinatário específico, esse destinatário foi compreendido como sendo genérico. A segunda e a terceira carta de João passaram a figurar nesse bloco porque, embora tragam o nome de um destinatário específico, sempre foram associadas à primeira carta de São João, considerando-se desde a antiguidade que o apóstolo foi seu autor. Por isso que, às vezes, quando a gente pega a nossa Bíblia, lá no índice, elas estão também entre o grupo das chamadas cartas católicas. Vocês devem ter notado que eu não falei aqui de dois escritos, né? De dois escritos, Atos dos Apóstolos e Hebreus. Onde que eles entram? Atos dos Apóstolos é a única obra histórica que nós temos dentro do Novo Testamento, né? Assim como no Antigo Testamento a gente tem o Pentateuco e depois os livros históricos, lembram? No Novo Testamento nós temos uma obra histórica depois do Evangelho. Alguns autores até fazem uma analogia entre a Torá e os Evangelhos, os livros históricos do Antigo Testamento e Atos dos Apóstolos, né? Sendo que Atos dos Apóstolos não foi escrito para contar toda a história da igreja nascente. Nem fala de todos os apóstolos, por isso, às vezes, alguns padres da igreja, eles falavam de Atos de Pedro e Paulo. Porque, na verdade, se nós lermos Atos dos Apóstolos, eles nos contam praticamente o que fizeram Pedro e Paulo, né? Até o momento próximo do seu martírio. Não nos relata também o martírio dos dois, termina com a viagem de Paulo para Roma, onde ele permanece prisioneiro, sem sabermos se ele conseguiu chegar ou não à Espanha, como era o sonho dele, né? Para anunciar até
os confins da terra, né? Até o que ele julgava os confins da terra, que era a Espanha, né? Atos dos Apóstolos nos narram como o evangelho na igreja nascente sai de Jerusalém, é anunciado primeiro em Jerusalém, mas como com Paulo o evangelho sai de Jerusalém e chega também aos gentios. Cumpre-se aquilo que Jesus mandou os apóstolos fazer em Mateus 28, né? Anunciar o evangelho a todas as nações, né? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a observar tudo que vos ordenei. Então, Atos mostra como que o evangelho se espalha entre os judeus a partir de Jerusalém, como depois sai das fronteiras da Palestina e do judaísmo, porque Paulo vai anunciar a comunidades diretamente vindas do paganismo, como os Gálatas, por exemplo, né? Depois quando ele vai à Macedônia, enfim. Atos dos Apóstolos geralmente é estudado nos currículos de teologia junto com os sinóticos. Por quê? Porque Lucas e Atos são considerados obra de um único autor, que teria feito uma espécie de díptico, né? Não sei se vocês têm na casa de vocês esses santinhos que a gente tem na forma de um díptico, né? Às vezes são duas imagens de santos colocadas assim, uma ao lado da outra, né? Então ficam abertas como se fosse um livro, né? É um díptico. Então, muitos autores veem Atos e Lucas e Atos como esse díptico, onde Lucas teria primeiro narrado no seu evangelho tudo aquilo que o Cristo fez e falou, até a ascensão, e nos Atos dos Apóstolos, como que a partir da ascensão e de Pentecostes, o evangelho se expande, primeiro sendo anunciado em Jerusalém e depois sendo anunciado para fora das fronteiras da Palestina, com as viagens missionárias de Paulo. Então, Atos é estudado em geral junto com os sinóticos. Então, nos currículos de teologia, a gente tem sinóticos e Atos. Hebreus. Durante algum tempo, pensou-se que Hebreus fosse de autoria paulina. Tanto é que a gente já deve ter ouvido carta de Paulo aos Hebreus, né? Hoje não se lê mais assim, até no próprio lecionário da missa vem leitura da carta aos Hebreus, sem mencionar a figura de Paulo. Porque desde a antiguidade percebia-se, embora alguns atribuíssem o escrito a Paulo, que o escrito não era de Paulo. Paulo não é mencionado, não se fala da figura de Paulo, não trata de nenhum tema propriamente paulino. O escrito aos Hebreus trata de temas que Paulo não toca na sua carta, né? Então, esse escrito, embora não seja paulino e nem tenha a forma de uma carta, porque na antiguidade a carta é um gênero literário muito específico, né? Mais distante da gente, porque a gente hoje quase não escreve carta, a não ser quando tem que resolver um assunto formal, né? Mas nós que já passamos dos 15, como eu, alguns de vocês já passaram dos 15, a minha barba é branca assim porque eu pinto, mas eu já passei pouca coisa dos 15, né? Muitos de nós aprendemos a escrever carta quando éramos crianças, né? Ou quando estávamos na escola, então onde a gente tinha um modelo para escrever a carta. Eu me lembro que a minha mãe escrevia muitas cartas, porque ela tinha uma irmã que morava no interior. E minha mãe sempre começava a carta do mesmo jeito. Querida Isabel, que era o nome da minha tia, é com muito amor que eu lhe escrevo essas mal traçadas linhas. Eu falava assim, mamãe, por que a senhora não traça bem a linha? Porque é sempre do mesmo jeito, né? É igual quando a gente fazia um curso de datilografia, né? Então tinha um modelo. Então a gente aprendia a datilografar. Venho por meio desta. Aí, quando eu comecei a trabalhar, com 16 anos, eu trabalhava na Vale do Rio Doce, aí eu escrevi uma carta para o meu chefe, que ele pediu para eu redigir, eu comecei com venho por meio desta. Ele brigou tanto comigo, ele falou assim, esqueça isso, arrume uma outra introdução, ninguém mais aguenta venho por meio desta. Eu falei assim, mas eu aprendi assim, eu fazia assim no curso de datilografia, ele, mas esquece, será no curso de datilografia, né? Mas eu estou falando isso para perceber como que quem lidou com cartas e quem lida hoje com cartas no ambiente empresarial, embora a gente use muito e-mail, existe um modo de escrever uma carta, né? Data, remetente, destinatário, um corpo da carta, com início, meio e fim, e depois uma conclusão, com uma saudação, né? Que vai ser mais informal ou mais formal, depende para quem você está se dirigindo. Se você está escrevendo por um amigo, você pode terminar um abraço, um beijo, né? Se é um escrito mais formal, cordialmente, saudações, não é? Então, enfim, existe um modo de fazer esse escrito. Também na antiguidade. Então, Hebreus, ele não tem a estrutura de uma carta. Quando a gente lê Hebreus, não tem remetente, destinatários, são elencados vários assuntos. Não há uma saudação final, não há uma conclusão em estilo epistolar, né? Então, por isso, nós não tratamos Hebreus como uma carta e nem é paulina.
Mas como não se poderia estudar Hebreus sozinho, então, geralmente, nos currículos de teologia, Hebreus é estudado junto com o corpo paulino. Então, a gente tem Sinóticos e Atos, porque Atos se conecta com a obra de Lucas, e Paulinos e Hebreus. Geralmente, assim se organiza um currículo de teologia quando a gente vai estudar os escritos do Novo Testamento, certo? Aqui eu termino a minha exposição sempre lembrando a vocês que não se esqueçam de ler os textos postados lá na plataforma, de rever os slides, tá bom?